Então, senhores, os conteúdos que a gente tem trabalhado nos mapas, nesses últimos mapas, é relacionados à administração de estoques. Eu acho que a gente até comentou algumas coisas muito por alto, tá? Interessante a gente falar que a função estoque dentro da logística é uma das maiores, tá? Ela tem uma grande parcela. Também acho que já falei isso. Então, se a gente fosse dividir a logística em partes, a maior parte dela seria os transportes, a segunda maior parte seriam os estoques, e a menor parcela seria de tecnologia da informação, ou que as pessoas chamam de processamento de pedidos. Essa última parte, ela está relacionada com aqueles pedidos que geralmente a gente faz pela internet, aquela ligação toda com a internet que a gente tem. Por que que ainda é pequena? Porque muitas empresas ainda não enxergaram na tecnologia algo que deveria ser investido dentro da logística. É tanto que a maioria ainda investe mais nos transportes e nos estoques, tá certo? Então, por isso a menor parte. Dentro dessa linha da administração de estoques, a gente tem que entender e fazer algumas diferenças. Isso até caiu na prova. Eu pedi que vocês identificassem a diferença entre estoques e armazéns. A gente tem que entender que estoque, geralmente, é o que eu comercializo, são os meus produtos. Então, eu posso ter, a gente até brincou ontem sobre fones de ouvido. Então, eu posso ter um estoque de fones de ouvido, tá certo? Então, o estoque é aquele bem, é aquele produto lá que eu tenho, que pode ser comercializado. Então, pode ser estoque de produtos de limpeza, alimentícios, eletrônicos, eletroportáteis, móveis e assim por diante. Então, isso aí é o que caracteriza os estoques. Do outro lado, a gente tem os armazéns. Armazéns são as estruturas físicas que eu guardo esses estoques, tá? Muita gente conhece como galpões, eu tenho galpões, eu tenho armazéns, coisas do tipo. Então, os armazéns são a parte física, é onde eu guardo as coisas, onde eu guardo os estoques, tá bom? Então, eu tenho estoques e armazéns. Armazéns, onde eu guardo os meus estoques, tá bom? E a gente vai ter algumas definições, essa aqui até foi na prova, essas aqui foram nas provas de vocês, tá? Então, eu gosto de trazer alguns conceitos até para ficar mais claro. Então, o Salgado, né, que é um dos autores que a gente tem na logística, ele fala muito dessa questão da gestão, né? Gerir um armazém, gerir um estoque. Dentro da casa de vocês, né, os pais de vocês, até mesmo vocês, acabam fazendo essa gestão do estoque. Eu verifico o que que eu tenho, o que que eu não tenho, o que que eu preciso comprar, qual foi o preço passado, qual é o preço de agora. Então, você está, de uma certa forma, gerenciando esses estoques, tá bom? E o Salgado ele diz o seguinte: gerir o estoque diz respeito à estratégia adotada para atender a demanda em várias situações. Atender a demanda está relacionado a atender nós clientes. Então, uma empresa hoje que trabalha com alimentícios, ela vai comprar esses alimentos de acordo com a demanda. Então, se eu estou tendo uma compra muito grande de arroz, por exemplo, eu posso ter um estoque interessante de arroz, até para eu ficar comercializando isso, tá bom? Ah, então a gente entende essa questão de preços, concorrentes e demandas, tá bom? O outro ponto que o Salgado comenta é em relação a essa gestão do armazém, certo? Então, gente, toda estrutura física ela tem alguém que gerencia isso. Então, vamos imaginar que você fez a física, certo? Então, o autor ele coloca condicionar esses materiais, ou seja, guardar esses materiais, né, esses produtos de forma eficiente e organizada, tá certo? Justamente para evitar que eu tenha gastos, né, com equipamentos, combustível, energia, movimentação, tá? Ah, e outros pontos. Vocês já viram onde as pessoas costumam guardar cimento?
Me digam aí. Já viram onde é que as pessoas guardam cimento? Ih, meu povo. Ninguém. Gente, onde é que vocês armazenam, por exemplo, ah, onde é que vocês armazenam as frutas e legumes da casa de vocês? Onde é que os pais e as mães de vocês Na armazenam? geladeira? Na geladeira. Pronto, isso é uma gestão, tá? Por que que a gente não coloca cimento dentro da geladeira, gente? Hum? Porque é úmido, não pode ter contato com umidade. Também. E porque não faz sentido, né, gente? Eu armazenar cimento na geladeira, né? E esse ponto que o Abimael colocou também, por conta da umidade. Então, você tem que estar atento a todas essas características. Eu não posso, por exemplo, se eu trabalho num depósito de material de construção, a gente recebeu uma carga de cimento. Onde é que eu vou acondicionar isso? Onde é que eu vou guardar isso? Aí alguém fala assim, bota bem ali no chão. Sendo que esse chão ele recebe muita umidade, por exemplo. Então, toda essa umidade ela vai adentrar naquele cimento e ela vai empedrar ele. Ou seja, você vai acabar perdendo esse cimento, tá? Porque ele foi acondicionado de uma maneira errada. Então, isso serve para todos os produtos, né, que você venha a ter. Então, fui no supermercado, fiz uma compra lá de várias coisas. Quando chega na casa de vocês, frutas e legumes, geralmente você bota em geladeira. Aqueles granéis, o arroz, o feijão, geralmente a gente coloca numa estantezinha, dentro de um pote. Algumas coisas também vão para a geladeira, como manteiga, Danone, queijo, carne, tá? Então, tudo isso é acondicionar de uma forma correta, ou seja, você vai ter um gerenciamento. E não tem aquela chatice, geralmente, que geralmente os pais e mães têm com a gente. Menino, apaga essa luz quando sair. Menino, liga a torneira. Menino, faz isso e aquilo, né? Isso também está relacionado com esse gerenciamento do espaço físico. Você vai estar numa empresa, você vai ter que prezar por isso, né? Então, eu acho que vocês ah, até lembram naquela época remota que a gente estava no ensino presencial, que a gente tinha um Antônio, né? Dentro lá da escola, ia lá e ajeitava uma coisa, ajeitava outra e tal. Ali você está fazendo uma gestão de uma escola, tá? Então você pode ter também a gestão desses alimentos. Lá na escola a gente também tinha, né, a gestão desses alimentos, tá? Então, quando a gente recebia alimentos, eles tinham um local específico, a gente tinha que usar o que chegou lá primeiro, que poderia perder a validade primeiro, depois usar outras coisas. Então, é assim que a gente gere um. Vou passar. Então, basicamente, senhores, o armazém é a estrutura, né, que se utiliza para guardar os produtos ou mercadorias. E o estoque é o que eu tenho, né, o quanto que eu tenho de determinado produto para ser guardado e comercializado, tá? Então, essa é a diferença entre os dois. Então, a gente pode ter um armazém desse estilo, tá? A gente vai ter vários modelos também de armazéns, galpões. Eu acredito que a gente não vai se aprofundar tanto por não fazer parte, assim, tanto dos conteúdos de vocês. Mas, para a gente ter uma lógica, é basicamente esse um dos tipos. Já o estoque, eu acho que vocês também já viram muito disso, né? Já viram estruturas assim, gente? Sim, Aonde? no Mateus, no Atacadão. Pronto, supermercados, de um modo geral, tá? A gente vai ter outras empresas também, além dos supermercados, que trabalham com esse tipo de layout, como a gente fala, né? Esse tipo de organização de estoque, onde a gente tem torres. Vocês sabem também o que são pallets, não sabem? Sim, Para os que não sabem, pallets são essas estruturas de madeira que a gente tem aqui,
tá? Que são responsáveis pela movimentação desses estoques. Aqui a gente tem uma empilhadeira. Essa empilhadeira tem um garfo, acho que vocês também já viram nos supermercados, onde você acaba encaixando elas aqui no pallet e fazendo a movimentação. Geralmente, esses pallets, né, dependendo do modelo, eles acabam suportando até 1.500 quilos, tá? Então, é uma estrutura boa de movimentação, duradoura, e que serve para a gente fazer muita coisa depois que elas não são mais utilizadas aqui, né? A gente trabalha com a chamada logística reversa, dá para fazer móveis, né? Você que está querendo montar sua casa, um pallet desse aqui, você encontra ele de R$ 15, R$ 20, tá? Você comprando 8 pallets, você já tem uma estrutura de uma cama de casal, tá? Comprar só o colchão, durar, você pode ter certeza que vai. 1.500 quilos, né? Dá para fazer até salto ornamental aqui que não vai ter problema, tá bom? Então, a gente entende que o estoque é uma ferramenta importante para as empresas, tá, gente? Agora, devemos entender também que nem toda empresa, nem todo negócio precisa ter um estoque. Muitas vezes eu não tenho estrutura física para ter um estoque. Eu não tenho um quartinho, uma sala, um cômodo para isso, tá? Então, ah, muitas empresas acabam trabalhando até com esse comércio eletrônico, sem a necessidade de ter um estoque físico, tá? Mas algumas outras precisam ter. Então, se eu trabalho com carros e eu quero fazer a troca de óleo do motor dos carros, eu preciso ter um estoque de óleo ali o tempo todo, tá? Porque eu vou precisar. Alimentos, né? Alimentos perecíveis, como a gente fala, nem sempre eu posso ter estoques, porque acabam estragando muito rápido. Então, eles têm um prazo também para serem comercializados, vendidos. Então, isso eu também preciso ter essa noção, tá bom? Vocês já alguma vez na casa de vocês fizeram um balanço de quantas coisas vocês já perderam por falta de validade, né? Alimentos de um modo geral, frutas, legumes ou aqueles empacotados. Vocês já fizeram isso? Esse balanço? Não, professor. Vocês vão ver que a gente se Ah, surpreende professor, demais. Oi. até remédio mesmo a gente acaba perdendo a validade. Aqui em casa, se alguém tá com alguma virose, e aí vai tomar algum remédio, a gente usa agora, mas depois que vem uma outra virose, a gente vai tentar olhar, deve ter por aqui, procura, mas não acha. Ou quando acha, tá a validade de 2 anos atrás. E tem gente que ainda toma, né? Tem gente que ainda toma. Mas, só, pô, interessante essa parte dos remédios. Quando a gente geralmente vai na farmácia, a gente geralmente não olha estoque de remédio. A gente vê uma quantidade exposta nas prateleiras, né, de determinados remédios, não são todos, né, tem uns que têm uma validade boa, mas a gente não vê como no supermercado. Não sei se vocês já perceberam. Se a gente, por exemplo, pega uma prateleira de achocolatado, né, a gente vai ver que tem um monte de achocolatado. Quando a gente vai na farmácia, a gente consegue contar no dedo quantos tem, tá? Porque realmente eles perdem a validade muito rápido. E tem esse problema também deles não terem validade. Agora, gente, é interessante vocês analisar o que iniciou esse negócio. Tem que caçar lá na caixa para encontrar. Isso ajuda muito. Não é interessante também eu consumir esses alimentos fora da validade. Alisson, mas eu já comi e não causou mal. Graças a Deus. Mas poderia ter causado? Poderia, tá? Então tem situações aí que as pessoas passam realmente muito mal. Algumas pessoas, alguns especialistas, alguns estudos, eles colocam que esses produtos, até 10 dias depois da validade, eles ainda podem ser consumidos. A gente não indica isso, não sugere, tá bom? E tomem cuidado com determinados produtos. Maionese. Maionese é um negócio para causar um estrago horrível na pessoa, né?
Eu conheci um cara uma vez que ele me perguntou se Coca-Cola vencida fazia mal. Eu falei, cara, eu não sei, só tô testando. Nessa época, eu acho que ele ainda viveu, né? Ainda bem. Também não tinha muito conhecimento, né, para sugerir esse negócio. Mas é isso. Pronto, senhores. Então, a gente entra num conteúdo também agora que é um pouco mais amplo do que a gente está vendo. A gente está vendo estoques e armazéns, uma configuraçãozinha um pouquinho menor, né? Uma coisa assim que a gente vai bem ali na rua, encontrou, beleza. Existe um outro formato, né, desses armazéns que a gente chama de centros de distribuição, chamados CDs, tá? Então vocês, quando forem trabalhar, estagiar em áreas assim, vocês geralmente vão ouvir falar em CDs, tá? São centros de distribuição. A gente tem vários centros espalhados pela capital, em outros lugares. Centro de distribuição é uma configuração também física, né, de grandes proporções de um tipo de armazém, tá certo? Então, ele também tem partes próximas dos outros, ele também trabalha com clientes, ele também trabalha com organização de estoque, ele também trabalha com movimentação, tá, de transportes e outros pontos. Então, esses centros de distribuição, vamos colocar aqui um exemplo. Todo mundo conhece as Americanas, né? Americanas e Submarino. Elas possuem vários centros de distribuição no Brasil. Ou seja, elas têm uma configuração, elas têm um armazém gigantesco, tá? Onde elas armazenam esses produtos. Então, a função estratégica desses centros é distribuir esses produtos, né, de uma forma mais eficiente para várias regiões. E realmente são muito grandes. Eu não tenho. Deixa eu ver só na outra aula aqui se eu tenho para exemplificar para vocês. Ó, bem que é um centro de distribuição, tá? Notem o tamanho dos caminhõezinhos aqui, ó, tá? Então ele realmente é uma configuração gigantesca, tá? É diferente, ó, por exemplo, um galpão como esse aqui, tá? Um galpão de 2 pisos que a gente fala. Então notem a diferença de uma coisa para outra. Armazéns você pode ter eles bem pequenos, né, entre aspas, e os centros de distribuição de uma forma gigantesca. Dentro desses centros de distribuição, né, a gente tem que entender que existem processos. Gente, quando vocês forem para as empresas, vocês vão encontrar vários processos a serem feitos, tá? Você não vai chegar lá e as coisas vão ser feitas de forma aleatória, de forma desorganizada. Tem uma organização, tem um processo a ser feito. Em um centro de distribuição, o Olivo, ele traz 5 etapas para eu receber esses produtos, distribuir esses produtos, identificar as coisas. Ele traz só 5 etapas, tá? Mas a gente pode ter outros autores que tragam muitas outras etapas, tá bom? A primeira etapa que o autor traz, para quem trabalha no centro de distribuição, é justamente esse recebimento de carga. Alisson, como é que funciona isso? O cara chegou lá com o caminhão, olhou a carga, descarregou, tá tudo ok? Não, tá? O recebimento que você quer tem que ter um cuidado no descarregamento dela, tá? Para que você não tenha nenhum tipo de avaria, tá? Verificar as condições que ela chegou, então tudo isso acontece. Alisson, mas eu recebi um lote, né? Eu recebi algumas caixas com alguns defeitos. Tem problema? Tem problema, tá? Porque não foi isso que estava especificado na tua nota fiscal. Agora, se tu tivesse feito um pedido, eu quero um monte de lata de leite amassada, e chegou um monte de lata de leite amassada, tá bom, foi o que você pediu, tá? Então estaria certo. Uma segunda etapa é a questão do armazenamento dessa carga, como eu falei para vocês. Então, depois que eu recebo essa carga, tá? Eu preciso desmontar ela. Lembrem dos pallets, tá? Quando a gente chega lá no estoque, os pallets estão todos organizados. O pessoal tem que ir lá desmanchar tudinho
para colocar nas prateleiras, tá bom? Para a gente, como consumidor final, ter maior facilidade. A terceira etapa já seria essa de separação, tá certo? Então, Alisson, eu recebi um lote de achocolatado, recebi um lote de sabão em pó, recebi um lote de manteiga. Tem que separar tudinho, colocar nas prateleiras. Função do repositor, né? O repositor que vai estar lá colocando, tá bom? Em outros casos, tá? Por exemplo, numa compra virtual, essa separação seria eu pegar o produto que você pediu. Alisson, fui lá no site, comprei um celular. Beleza, o cara vai lá, separa o celular e deixa só no ponto para mandar para ti. Tá bom? Então a gente teria uma quarta etapa que seria a montagem desse pedido para te encaminhar e uma quinta etapa seria mandar esse produto, tá? Então, são 5 etapas que a gente tem, de acordo com esse autor, que é o Olivo, tá? Relacionado com a preparação, montagem, embarque desse produto, tá certo? Então, são 5 etapas dentro do centro de distribuição. Alguma dúvida? Hum? Tem alguém aí? Não, professor. Pô. Não, Não. eu Pronto. Pronto. Então, assim, ah, é isso que eu quero que vocês entendam dentro das atividades da logística, que transportes, ele trabalha com algumas coisas. Estoque, ele trabalha com outras. Geralmente, transporte externo, de movimentação, tá? De caminhões, de navios. Eu acho que vocês até acompanharam o navio que ficou preso no canal de Suez, tá? Então, viram um impacto, o estrago que isso causou dentro da logística mundial, certo? Então, transportes é basicamente isso, é o transporte desses equipamentos, produtos, através desses elementos. Dentro do estoque, a gente já trabalha com recebimento de carga, separação, armazenagem, envio desse produto, tá? Dentro dos estoques é que a gente chama de movimentação. Eu vou movimentar essas cargas pelo meu local, pelo meu espaço físico, pelo meu centro de distribuição ou pelo armazém, tá certo? Então, transporte puxa para esses meios de transporte e movimentação para uma coisa mais interna, tá bom? Aí a gente tem os centros de distribuição, certo? Então, para as nossas próximas atividades, vocês vão estar trabalhando mais com essa questão de estoques. Uma dica: comecem a olhar os produtos das casas de vocês, né, o que está armazenado, questão de validade, tá? Se está armazenado correto, tudo isso vai ajudá-los quando chegarem no mercado de trabalho, tá certo? Quem trabalha nessa área tem que ter uma preocupação muito grande. Se está na validade, se já saiu da validade, como chegou. Não sei se vocês já tiveram produtos que chegaram avariados com algum tipo de falha, não é? Quando a gente compra da internet, geralmente a gente não olha o produto na hora que chega, a gente já vai abrindo a caixa lá desesperado, eita, o quê? E pronto, e vai logo brincando, não vê as condições nem nada. Depois que a gente vai ver. Mas acontece, tá bom? Alguma dúvida, senhores? Nadinha, Professor, diga. o senhor vai disponibilizar o slide para a gente? Vou. Já coloquei no mapa que eu vou estar mandando tanto mercadológica como logística empresarial para vocês. E essas aulas, na verdade, eu estou dando uma postada já no YouTube, tá bom? A de ontem já está lá, e essa, assim que terminar, eu já posto também. Tá bom. Tá bom? Que mais? Que mais? Que mais? Mais nada? Meus queridos, então é isso. Sextou, né? Coloquem o nome de vocês e a
presença do lado. Beleza, Davi. A gente vai estar fazendo mais isso, tá? Deixando mais visível para a galera. Então, os senhores estão liberados. Podem colocar o nome. Boa sexta-feira, bom final de semana de estudos. Juízo, pelo amor de Deus. Professor, eu tenho uma Diga. dúvida. Se, por exemplo, em um supermercado, algum comércio estiver vendendo algum produto e esse produto está passado da validade, e alguém comprar esse produto e der algum problema lá na frente, por exemplo, com remédio, quem ia sair culpado nessa situação, se fosse querer A questionar? empresa. A A empresa? empresa. E não o cliente que comprou sem ter olhado a validade? Não, a empresa porque é ela que faz o controle realmente do que pode ser comercializado. Então, a partir do momento que ela está colocando lá na prateleira fora da validade, ela está assumindo um risco, né, de comercializar esse produto. Então, a gente tem até leis, né, que auxiliam o cliente nesse ponto. Se você comprou, está fora da validade e você não consumiu, por exemplo, você tem o direito de voltar na loja e trocar esse produto por um que esteja na validade, certo? Agora, passou mal, tem que pegar, realmente levar. Tem todo o processo também em cima disso, né? Não é chegar, consumiu, deu mal. Tem que ter perícia médica, tem que ter a notinha fiscal, é importante ter isso para saber que você comprou esse produto lá naquela empresa, tá? Porque tem gente que é assim, comprou, joga logo a nota fiscal fora. Como é que eu vou comprovar que eu comprei aquilo lá? Tá? Então, tem que ter cuidado. E o nosso bom senso também, né? De não pegar e consumir o negócio que passou mal. Vai que o efeito é mais devastador. Mas é isso. Tudo certinho? Deu? Entendeu? Aham, professor, entendi. Débora? Entendi. Pronto. Beleza. E é isso, senhores. Estão liberados. Até a próxima, professor. Tchau. Até. Tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau, tchau. Aí, E aí, Vinícius Júnior? é 5 minutos. 5 minutos de aula. 5 minutos. Tem 5 minutos. Por quê? Por que 5 minutos? Tô com pressa? Aí, mas eu não vou. E meu Aí, na brother, minha unha. eu tô gravando a aula. Se acontecer alguma coisa, eu vou mandar pro Fantástico. Tô logo te avisando. Não só isso, não só isso, fazia aí. Pai, tem uns caras que são pé frio pra poxa. Cuidado. Não é certo não, pô. Eu não falo avião, eu não. Hoje é só Presta. mentira, pô. Só mentira. Não havia um avião aí, lá na chapinha, foi o cara que havia antes time.
Essa aula vai ser sobre o quê? Já já fica offline. Ah, mas já não te preocupa, vai estar gravada. Não, mas eu não assisto nenhuma aula gravada, não. Eu assisto Ah, nenhuma mas aula. tem isso também, né? É uma bagaceira isso aqui, isso. Vocês me quebram mesmo. Olha só, eu não louca para tirar o celular aí. Mas, Eu até preocupado, porque cai Esse tempo é. é frio A gente demais. tá tentando dar mulher bonita. não, aqui é... Eu E, tô rapaz, apaixonado. cadê Brendo Ninja das Sombras? Cadê? Esse nem o barbeiro vê ele. Deus me livre. Bom dia, professor. Bom dia, Ellen. O Breno já tá com a mão fina. Tu não vai te apaixonar aí, rapaz, nesse avião. Aí já foi, eu já ia um álbum de árvore aqui no meu celular, pô. Eu já apaguei muito livro. É louco, esse menino é muito chato. Imagina E, quando pô, esse menino tiver um eu vi uma filho. Ferrari, eu mandava foto pra Pablo. Não, ele Eu tinha vi um uma Ferrari, eu mandava Oscar. foto pra Pablo. Ele tinha um Oscar. Ele não era livro no grupo aqui. Ele tinha um Oscar. E, Pablo, mas tu já falou pra esse cara assim, rapaz, eu já vi um coça na minha vida, tu tem que ficar me mandando coça. Aí, eu É, ia ir, mas... A aula é só eu e então ele. Olha lá. deixa eu ir começando, porque como fica gravado, então a gente acaba não perdendo tanto tempo, né? Então, a gente chegou a ver alguns tipos de galpão, não foi? Aí já viu o... Algum... Esses aqui caíram na prova de vocês, né? Que a gente falou do Oi. chapéu de bruxa, né? O piramidal, com a parte do telhado em formato de escada, né? Até trouxe a imagem para vocês que facilita um pouco também essa ventilação, essa iluminação dele, né? Não é comum da gente encontrar esse tipo de galpão. A gente chegou a falar também em arco, né? O em arco ele é muito próximo do que a gente olha em quadras, né? Então a gente tem muitas quadras que tem esse formato em arco. Mesma coisa, a maioria tem basicamente a mesma função, né? Que é essa questão de escoamento de água, de ventilação, de iluminação. Então, são características gerais que esses armazéns eles têm, tá? Então, é muito comum. Isso varia de região para região, varia do custo também. Esse galpão em arco, ele também tem uma estrutura bem mais simples, né? É uma estrutura até mais barata de você fazer, né? A gente nota até que quando vem um vento mais forte, geralmente ele não aguenta muito, tá? Então, é comum também. Esse aqui foi o que caiu na prova de vocês, que a gente não chegou a ver, mas a galera brilhantemente acertou as questões relacionadas ao galpão inflável. O galpão inflável, a gente até entende ele como se fosse um grande pula-pula, um pula-pula gigante, né? Que a galera inflou ele. É uma estrutura que ela não é permanente como os outros. Os outros a gente vai lá, fixa no chão, tem estrutura, tudinho. O galpão inflável ele não tem essas características dos demais. Tá certo? Ele é temporárias. Então, algo que eu vá fazer que não vai precisar ter um galpão lá o tempo todo, até numa situação emergencial. Então, ele é bem fácil de ser instalado, de ser utilizado. No final, dobra o galpão todinho, bota no caminhão e leva embora. Tá certo? Então, a gente entende como essas estruturas mais emergenciais. Então, uma das situações que a gente pode ter, tá, nesse galpão inflável é justamente essa facilidade de utilizar ele, tá? Alisson, por exemplo, onde é que eu posso usar um galpão inflável? Em colheitas, tá? Eu vou fazer uma colheita, por exemplo, de soja ou de milho e eu quero armazenar essas sacas em algum lugar, tá?
e eu não tenho uma estrutura muito próxima. O que eu faço? A contratação de um galpão inflável, inflou lá próximo da área de colheita, né? E começa a botar as sacas ali. Acabou. Tá? Começou a escoar essas sacas de milho, de soja, de feijão, do que seja, desmontou lá rapidinho, pronto. Então, é basicamente assim que a gente tem a estrutura de um galpão inflável, tá? Notem que realmente são estruturas bem grandes. A gente tem uma carreta bem aqui, né? A gente tem uma carreta bitrem, que a gente costuma ver na BR quando a gente passa, a gente sabe que ela tem uma dimensão muito grande, então a gente vê que o galpão inflável realmente é bem maior do que ela, tá? Em termos de comprimento e até em altura, tá certo? É um pouco quente também, mas com essa modernização que a gente já está tendo, elas já são bem ventiladas, você já tem um ar circulando ali, né? A gente tem motores que não sei se dá. A gente tem motores que eles geralmente fazem essa ventilação lá dentro, tá? Para a pessoa não ficar morta de calor. Então notem que assim que eu termino minha operação, né, de um galpão, é só desinflar esse negócio aqui e pronto. Meu pátio está do mesmo jeito, então a gente pode fazer isso em N situações, tá? Até em guerra mesmo, momentos de guerra, você pode utilizar dessas estruturas. Então, eu não preciso muitas vezes gastar com essa estrutura física para ter um galpão e realizar minhas atividades, tá? Então, se eu só quero colher, montei a estrutura, embalei, mandei, acabou. Vou contratar agora só na próxima colheita, tá certo? Entenderam isso aí? Entenderam? Tudo claro? Sim, professor. Pronto. E tem um outro tipo de galpão que ele também é muito comum, né, da gente estar visualizando. A gente até acaba vendo ele no dia a dia, ali a- nas ruas mesmo, a gente andando. São os galpões de 2 pisos, tá bom? Esses galpões de 2 pisos, eles geralmente têm o que a gente chama de mezanino, né, que é uma parte em cima dele, que a maioria acaba fazendo como escritório ou vestiário, lavatório, banheiro, ou seja, você tem 2 pisos, uma parte de baixo, onde eu consigo fazer a movimentação de todos esses elementos, e uma parte de cima, que geralmente é vista como um escritório ou algo do que a gente está falando aqui, tá bom? É esse chamado mezanino, tá? Para você ter uma visão panorâmica do que está acontecendo. Então, ele é interessante também para que você tenha, como eu até acabei de falar, uma visão maior do que está acontecendo. Então, quando a gente tem galpões de um piso só, a gente acaba não tendo aquele controle aéreo das coisas. Um galpão de 2 pisos, quando eu tenho esse mezanino, eu tô lá, é escritório, mas se eu virar para o lado, eu olho o que está sendo feito, de que forma está sendo feito. Então, é um aproveitamento bem interessante. Ele geralmente segue essas características bem aqui, ó, tá? De 2 pisos. Você já chegaram a ver um desse? Acho que já, não já? Vocês já viram um galpão de 2 pisos? Já. Já? É bem mais tranquilo da gente olhar ele, não é tão complicado também, não. A gente acaba passando e nem se dá conta que é um galpão de 2 pisos. Então, assim, gente, vamos ter vários tipos, né, de galpões. A gente já viu todos esses, né, ao longo dessas aulas. A implantação de qualquer um deles, né, depende muito da estratégia da empresa, dos recursos que ela tem, do que ela quer fazer. Então, toda essa análise também depende da empresa, tá, de um modo geral. Não tem um formato único, como vocês já viram, não tem aquela coisa de eu escolher só esse aqui porque é legal, não. Cada um tem uma característica, tá, e serve para algum tipo de situação, certo? Aí, entramos para um tipo de configuração de galpões bem maior, bem mais gigantesco do que a gente conhece, que são os centros, pessoas falarem mais em CDs, tá? Bem aqui, ó, CDs. O
que são centros, a sigla, no caso de centros de distribuição. A gente teve alguns alunos em 2018 que trabalharam em CDs, né? Que a gente teve o CD do Matheus como um dos parceiros da escola na época, né? Então era o centro de distribuição deles que fica ali na BR. No entanto, essas configurações de centro de distribuição, elas podem ser muito maiores do que a gente imagina também, tá certo? É claro que eles também trabalham com clientes, com essa organização dos estoques, né, com a movimentação tanto externa de transportes como interna desses movimentos e outros pontos. Então, centros de distribuição são configurações bem maiores desses armazéns. Então, o Olivo, né, que é um dos autores que eu gosto de trabalhar, ele diz que o centro de distribuição é uma configuração regional de armazém, tá, em que são recebidas cargas consolidadas de diversos fornecedores. Se eu for pegar uma Americanas, um Submarino, que basicamente é o mesmo grupo, um Magazine Luiza, eles recebem produtos de vários fornecedores. São vários eletros, vários móveis, vários equipamentos, coisas de todos os lugares, tá? E quando essas mercadorias elas chegam nesses centros, eles acabam fazendo a distribuição deles. Basicamente, essa é a estrutura de um centro de distribuição. Então, se ainda agora a gente viu uma carretinha, né, em relação ao galpão inflável, se a gente pegar aqui brincando, fatiando, né, a gente pode botar praticamente uns 4 galpões infláveis daquele lá, ou mais, né, pega na lateral. Então, notem que realmente é uma configuração muito grande de armazém. Então, esses caminhões chegam aqui, né, fazem o descarregamento desses produtos e a gente tem algumas modalidades dentro da logística que é tipo assim, o produto chegou e daqui ele já entra em outro caminhão, e de outro caminhão ele já sai para fazer a entrega, certo? Depois que ele for carregado. Então, é por isso que a gente coloca o centro de distribuição como uma configuração dessa para otimizar também a distribuição desses produtos. Então, notem que os armazéns, os galpões, perdão, são estruturas menores, tá? Entre aspas, e o centro de distribuição é uma configuração muito maior, tá certo? Aqui eu já faço uma distribuição bem mais ampla, a nível Brasil, né? Então, eu vou comprar uma Americana, por exemplo, ela tem um centro de distribuição em uma região do Nordeste. E ela precisa fazer isso, fazer essa distribuição para uma região no Centro-Oeste. Então, ela já pega e já direciona. Então, a gente vai ter vários centros espalhados pelas regiões do Brasil, tá? Nós vamos ter alguns tipos, tá, de centros de distribuição também, tá? Centros de distribuição gerais, tá? Relacionados a qualquer tipo de produto, né? Como a gente acabou de ver lá no exemplo. Esse exemplo bem aqui, ele pode receber vários tipos de eletrodomésticos, eletroportáteis, eletrônicos, qualquer coisa relacionada, ou seja, gerais, tá? CDs refrigerados, então realmente a gente tem ambientes congelados. Quem trabalha com perecíveis, carnes, laticínios, coisas do tipo, eles precisam ter esses centros também de distribuição, tá? Refrigerados no caso. Câmaras escuras, que há uma necessidade também de evitar a claridade. A gente tem determinados produtos que eles sofrem interferência dessa claridade, dessa interferência de luz, então é interessante ter, né, uma parte mais escura, tá? Alguns também de controles especiais relacionados à temperatura, hora tem que ficar quente, hora tem que ficar frio, então tem que ter todo um acompanhamento em relação a isso, tá? Depósitos especiais para commodities. Os senhores sabem me dizer o que é isso bem aqui? Commodities. Sabe? Lá. Não Vai sei dizer não. que tu fez todo esse show para dizer não. Commodities. A gente entende como aquela matéria bruta que ainda não foi processada, certo? Por exemplo, soja. A gente não vê aquela colheita de soja, os grãozinhos caindo,
às vezes a carreta deixa cair um monte de soja na pista, aquela soja ela ainda não foi processada. Então aquilo é um commodity, é uma matéria bruta, tem muito daquilo. A gente pode ter milho como commodity, a gente pode ter minério de ferro, tá? Então quando a gente vai carregar um navio com minério de ferro, aquele minério ainda não foi processado, né? Você enche os porões dos navios, é uma matéria bruta, né? Não tem um trem da Vale quando passa? Todo aquele produto que está lá nos vagões, aquele minério de ferro, aquilo é commodity, tá? Aquilo não foi processado ainda, tá bom? Então, isso são commodities. A gente vai ter também CDs autoportantes. Esses aqui, gente, já são mais modernos, são mais interessantes. Aqui, a gente já trabalha com aquela logística 4.0, aquela logística voltada para tecnologia. Então, eu vou ter transelevadores, né? São elevadores que fazem toda a movimentação, sem precisar de pessoas. Se você buscar na internet transelevadores da Amazon, você vai ver que alguns CDs da Amazon, eles já trabalham só com esses transelevadores. Bota a configuração no computador, ele vai lá, coloca o produto, tira o produto, sem a necessidade do ser humano estar ali, tá? Então, também acontece bastante. Beleza? Show de bola? Alguma Show. dúvida? Não. Show. Então, vamos lá. Nenhuma. Pronto. Então, gente, o olivo, né, ele vai trazer 5 etapas dentro desse centro de distribuição. Lembrando que podemos ter muitas outras, dependendo de cada autor. As etapas que o olivo traz para esse trabalho num centro de distribuição, a primeira é o recebimento dessa carga, né? O caminhãozinho chegou lá, vai descarregar essa carga, certo? A segunda etapa é o armazenamento. Beleza, chegou, eu tenho que colocar isso em algum lugar, certo? Então, às vezes, a gente tem uns locais específicos para cada um. Botou lá bonitinho, pronto, está armazenado. Terceira etapa é relacionada com a separação. Beleza, os pallets chegaram, estão todos carregados, vamos ver o que é cada um, para onde vai cada um. Então, vamos separar eles, certo? A quarta etapa é a montagem dos pedidos. Meu cliente fez a solicitação, tirei lá no computador, verifiquei, beleza. Essa carga aqui é para mandar lá para a Bacabeira, tá bom? Então vamos pegar, separar, montar e chegar numa quinta etapa, que é essa de embarque, tá? São 5 processos simples que a gente tem e que ajudam bastante. Claro que depois desse acompanhamento de embarque, né, a gente recebe o número de rastreio, verifica se chegou a carga, tal, então coisas do tipo, tá bom? Só 5 etapas. Eu não sei se vocês vão conseguir, deixa eu ampliar isso aqui para vocês. Em homem campeão. Apoiar. Pronto, tá dando para olhar agora? É Então só tá, tá alguma conseguindo que olhar? vai era. Pronto. Acho que dá, já calma. Depois eu mando o slide para vocês. Olha Dá só, de ver legal. tá tranquilo, né? Então, notem que basicamente a gente tem aqui reuniões que geralmente chegam nas docas, né, nas abas para fazer o descarregamento deles, carregamento e descarregamento, tá certo? Então, vou ter o carregamento, conferência. Esses dois elementos eu quero que vocês fiquem muito atentos, que é o que eu vou falar. O cross-docking e o picking, tá? São 2 pontos que a gente ainda vai ver, certo? Notem que geralmente, ó, a gente tem uma galera que tecnicamente aqui trabalharia com aquela questão de processamento de pedidos, tá? Então, geralmente esses produtos chegam, as notas fiscais, coisas do tipo. Então, olha o tamanhozinho do espaço aqui, ó, tá? Não precisa de muito, não. Muito eu preciso para fazer essas operações aqui. Então, eu vou ter recebimento e conferência de carga, eu tenho empilhadeiras fazendo a movimentação desses produtos, eu tenho
empilhadeiras de mão, que são essas daqui que eu também faço a movimentação deles. Eu tenho inventários, né, que vocês conhecem bem através da contabilidade, não é isso? Né? Alguns inventários, abastecimento, que é você carregar também. Eu tenho esteiras aqui, claro, tá pequenininho, mas são esteiras que a gente tem também, tá bom? Auditoria, esse cara aqui geralmente é uma gestão da qualidade, que sai verificando se está tudo certinho, falando com todo mundo. Então, notem que são atividades relacionadas à movimentação dos estoques e que são fundamentais. A gente tem toda uma lógica em cima disso, tá? Todas essas etapas, imaginem só, se aqui dá errado, as demais também podem dar. Se esse rapaz armazena errado, eu posso não encontrar esses produtos. Se alguma empilhadeira dessa também faz alguma movimentação errada, também pode causar um certo dano. Então, é um sistema logístico, tá? De estoques e que deve funcionar muito bem, tá certo? A gente está olhando desse tamanhozinho, né? Lembrem lá do tamanho do CD que a gente viu. Então, vejam que isso é em proporções gigantescas. Os dois elementos que eu falei para vocês, picking ou cross-docking, tá? Esse picking é a atividade responsável pela separação ou preparação do pedido, tá? Ou ordem mesmo, né? A ordem que a gente tem. Então, uma ordem de separação, tá? Eu recebo esses produtos, eu tenho uma ordem de separação para isso. Não é também chegar um, chegar dois, chegar uma loucura. Não. Esse conceito de picking, né, ele se resume basicamente a 4 etapas. Eu localizar esses produtos, e essa localização, galera mandou perto, coleta, O é estranho. tá? Então também vou coletar, tirar ele, tirar a torre. Ó, na hora que eu tava me empolgando, né? Vocês estão me ouvindo? Sim. Agora sim, agora sim. Ontem já falaram que minha internet era de padaria. Agora outro vem falar que é gato. É Vivo Turbo, papai. Destrava. Então, a coleta, a movimentação. Cross-docking, aqui já está relacionado com a distribuição. Aqui, senhores, é o que eu falei. O produto para ser enviado, tá? O produto ele nem passa muito tempo ali no centro de distribuição. Chegou, entrou em outro, já vai embora, tá? A gente já despacha ele. Então, tem aqui o picking, tá? Tem uma ordem de separação, documentação, pode botar logo nesse outro caminhão e já despachar. Ou seja, é algo bem mais rápido do que a gente costuma ver, certo? Então, senhores, conseguiram entender esses pontos? Sim. Então, falamos dos dois últimos tipos de galpões, falamos do centro de distribuição, falamos de 5 etapas relacionadas a esse centro de distribuição e 2 elementos que a gente vai ouvir muito, que é o picking e o cross-docking. Notem que a logística ela vai trabalhar muito com esses nomes em inglês, tá? Às vezes até uma forma de bagunçar a cabeça da gente, mas não é nada que a gente não conheça, tá bom? Então vocês viram separação, tal, algumas etapas, beleza? Então, alguma dúvida? Não. Tudo ok? Todos? Todo mundo?
Pablo já Quais falou. são aí os dois tipos de galpões aí? Que eu não tava na aula ainda. A gente falou do galpão inflável e a gente falou do galpão de 2 pisos, tá? Ah, Mas, tá. Valdo, essa aula, na hora que terminar aqui, eu já estou postando lá no YouTube para vocês, tá bom? Então, qualquer coisa, tu dá uma olhadinha lá. Na hora, suave. Pronto. Então, senhores, eu vou estar também tentando mandar esses slides para vocês o mais rápido possível, tá? Para vocês terem um acompanhamento melhor. No mais, acredito que seja isso. Coloquem, por gentileza, de vocês a presença. Sextou, sextou com juízo, tá? E sextou com estudos. E qualquer coisa, dei Sim, notícia de Kaique. Se mas houve é algo. nós de arara. Oi? De ninja. Se quiser sexo, não usa camisinha. E se for azar, não asa em ninja, por favor. Tenham cuidado. Isabelle está até perdida no mundo. Mas é isso mesmo. E é isso, senhores. Liberados com a presença de vocês. Pé frio. Então é isso, senhores. Deixa eu interromper aqui.